Olá, meus queridos irmãos, paz e bem a todos, salve Cristo Rei, sua mãe Maria Santíssima. Estamos aqui mais uma vez na Catequese Simples para juntos meditarmos sobre a fé católica. E hoje vamos falar sobre o culto católico, a Santa Missa, né? Fazer isto em memória de mim. Nós vamos aqui saber o que é para o católico, o que é adoração, o que é um culto para o católico apostólico romano, né? O que nós entendemos sobre adoração a Deus, né? Em outro vídeo passado eu falei sobre a veneração dos santos, as imagens, etc, né? E qual é a diferença, né, desse culto que tem lá, né, o culto aos santos de Dulia e o culto a Deus de Latria, né? Então, que é o culto de adoração a Ele, né? Nós reconhecemos que há um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que nós adoramos, né? É o Deus uno e trino de amor. Então, nós vamos aqui já meditar dentro da palavra de Deus, né? Aqui em Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 22, versículo 19, né? E 20, que diz assim: tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança, que é meu sangue, que é derramado por vós, né? Então, Jesus aqui para nós católicos, ele dá uma ordem do que seria o culto, né? O culto a ele, né? Que é a Eucaristia, né? Que é a ação de graças, né? A palavra Eucaristia significa exatamente isso, ação de graças, né? Nós na missa fazemos uma ação de graças a Deus por Cristo nosso Senhor, né? Então, Cristo institui a Santa Ceia, como muitos dizem aí, né? A Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, nós chamamos de santo sacrifício da missa, né? Pois a missa é o santo sacrifício de Cristo que se torna presente, né? E a palavra que é fazer isto em memória de mim, né? Aí muitos vão falar, não, essa memória aí é simplesmente uma lembrança lá do passado, né? Isso aí não quer dizer que ele se torna aqui presente, né? E muitos acabam dizendo isso. Porém, a palavra ali usada é anamnese. Muitos podem usar como recordação, lembrança, né? Mas existe outra palavra no grego, né? Que existe para dizer que aquilo ali é uma lembrança, né? Que é mneuma, parece que é o nome que se diz. Mas aqui é anamnese. E anamnese quer dizer trazer de novo. Ana, trazer, né? Mnesis, de novo. Ou seja, trazer ao presente. E a Eucaristia é o presente, né? É Deus que se faz presente nas espécies do pão e do vinho ali, que se transforma no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, aqui Cristo institui a Eucaristia, institui o culto cristão, entendeu? O culto cristão é este: fazer isto em memória de mim. Por isso, em toda missa, né, há a celebração da Eucaristia, né? Aliás, missa é a celebração da Eucaristia. Se não há missa, né, não há Eucaristia, não há o corpo e o sangue de Cristo. Existem as celebrações da palavra, né, que acontece ali, muitas vezes é distribuída a Eucaristia, mas não é missa, né? Não há consagração, porque não há o sacerdote, não há o padre ali, né? Então nós cremos profundamente que Cristo instituiu a Eucaristia, o seu corpo e seu sangue ele nos deu como alimento para a nossa vida, para a nossa alma, né? Para a nossa salvação. Como ele mesmo falou, quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. E nós acreditamos nisso, né? Que o corpo e o sangue de Cristo está ali presente na Eucaristia, né? E o culto a Deus, ele é instituído ali por Jesus Cristo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? O cálice da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Ou seja, Cristo antecipa ali aquilo que ele iria sofrer, né? A sua paixão, morte e ressurreição. E aqui, para que nós possamos entender, a missa ela é uma profecia bíblica que está lá em Malaquias, no capítulo 1, no versículo 11, né?
e segue aí adiante, né? Eu quero que vocês tenham atenção nesse vídeo. Se ficar um pouquinho longo, assistam, por favor. Mas é muito interessante, pois é muita informação, né? E aqui eu quero resumir para vocês. E lá está dizendo assim, em Malaquias, no capítulo 1, no versículo 11, a partir do versículo 11, diz assim: porque do nascente ao poente meu nome é grande entre as nações. Em todo lugar se oferece ao meu nome incenso, sacrifícios e oblações puras. Sim, grande é meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos, né? Até na liturgia eucarística fala assim, né? Desde o nascer ao pôr do sol, seja oferecido em toda parte um sacrifício perfeito, né? Para quem é católico e participa da missa, já ouviu bastante isso, né? Que desde o nascente ao poente é celebrado, né? O corpo e o sangue de Cristo, ou seja, esse sacrifício, porque do nascente ao poente meu nome é grande entre as nações, em todo lugar se oferece ao meu nome o incenso, você encontra isso na missa, sacrifícios e oblações puras, né? Nós oferecemos ali um sacrifício a Deus, por isso que somente na missa há adoração a Deus, né? O culto cristão é lá, né? Oblações puras, que é o próprio Cristo que é oferecido ao Pai. Até no ofertório, nós vamos lá ofertar a nossa vida, além daquelas ofertas materiais, também a nossa vida diante de Deus. E o padre depois fala: orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, né? E a missa é isso, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo, ou seja, o Filho que oferece ao Pai, né? O sacerdote ali que oferecendo o corpo e o sangue de Cristo para a nossa salvação. E aquilo ali é a suprema adoração a Deus, né? E aqui o profeta ele continua: vós, porém, o profanais quando dizeis a mesa do Senhor está manchada. O que nela se oferece é um alimento comum. Olha só, tenha muita atenção nisso. Tem pessoas que acreditam que aquilo ali é um alimento comum, que ali não está presente o corpo e o sangue de Cristo. Ou seja, isso é uma profanação, né? É uma profanação quando você não acredita que ali está presente o corpo e o sangue de Cristo, que ali é um alimento comum. Não, ali não é um alimento comum, mas é o alimento da nossa alma, é o corpo e o sangue de Cristo. E dizeis ainda: ai, que cansaço, e mostrais desprezo pelo altar. Trazeis o animal roubado, coxo, doente, julgais que vou aceitá-lo de vossas mãos, diz o Senhor. Ou seja, faz de qualquer maneira, né? Isso aqui é uma profecia já. Faz de qualquer maneira, um desprezo pelo altar do Senhor, entendeu? Uma coisa assim comum. Infelizmente, quantas profanações há, né, na Santa Missa. Ele, o versículo 14 vai dizer assim: maldito seja o homem fraudulento, que consagra e sacrifica ao Senhor um animal defeituoso, tendo no rebanho animais sadios. Sou um grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é temível entre as nações. Então aqui há uma profecia clara da missa, né? Malaquias 1:11, e depois vai dizer aí o versículo 12, 13 e 14 sobre o desprezo ao altar. Quem acha que aquilo ali é um alimento comum, maldito é aquele que acha que aquilo ali é um alimento comum, que ele não é o corpo e o sangue de Cristo, né? Ou seja, isso é uma profanação, né? Me desculpe por aí, mas diz essas ceias ali é um simbólico, né? Ah, não, a consubstanciação, há uma presença ali, depois não tem mais. Pelo amor de Deus, né? Isso é tão falso. Isto é o meu corpo, isto é meu sonho. Fazer isso em memória de mim. E mesmo que vocês temam que essa memória é simplesmente uma lembrança lá que deve ser esquecida, mas não é. Aqui está instituído o corpo e o sangue de Cristo, o culto cristão, né? Porque a palavra memória, como eu já falei, né? Ela quer dizer trazer de novo, trazer ao presente ali, entendeu? Fazer isto em memória, ou seja, trazer presente ali a realidade do corpo e do sangue de Cristo, né? Porque é isso que São Paulo vai dizer, né? O cálice que benzemos não é a comunhão com o sangue do Senhor, né? E o pão que benzemos não é a comunhão com o corpo do Senhor. Embora fossemos muito, formamos um só corpo, e comungamos de um mesmo corpo, que é o corpo e sangue de Cristo. Você vai encontrar isso em Coríntios capítulo 11, né? E toda a liturgia da igreja, já desde os primórdios, tinha esse amor pela Eucaristia, tinha esta atenção pela Eucaristia, do corpo e do sangue de Cristo. Lá eles não acreditavam que era um símbolo,
que era uma presença ali, como se fosse a onipresença de Deus, estava ali durante o culto e depois do culto não existe mais presença nenhuma. Não é isso, né? Nós vemos aqui na Didaquê, né, no capítulo 9 da Didaquê, que é o primeiro catecismo dos cristãos, né? Dos cristãos, que é o catecismo dos apóstolos, que fala, né? Aqui no capítulo 9, o 10, diz bem assim: agora, sobre o dia de ação de graças, Eucaristia, dê graças em primeiro lugar quanto ao cálice. Agradecemos-te, Pai nosso, pela videira sagrada do teu servo Davi, que nos fizeste conhecer por meio de Jesus, teu servo. A ti seja a glória para sempre. E quanto ao pão partido, agradecemos-te, Pai nosso, pela vida e pelo conhecimento que nos fizeste conhecer por meio de Jesus Cristo, teu servo. A ti seja a glória para sempre. Assim como este pão partido foi espalhado pelas colinas e foi reunido e tornou-se um, então que a tua igreja seja reunida desde os confins da terra até o teu reino, pois tua é a glória, o poder por meio de Jesus Cristo para sempre, né? Nós falamos isso, né? Porque glória ao Senhor para sempre, nós dizemos na missa. Mas ninguém coma e nem beba do vosso agradecimento da Eucaristia, senão que foram batizados em nome do Senhor. Ou seja, para receber o corpo e o sangue de Cristo é necessário receber o batismo aqui, né? Porque também a respeito disso o Senhor disse: não deis o que é santo aos cães. Ou seja, se a pessoa não é regenerada, não recebeu o batismo, não pode receber, né? Seria a mesma coisa de darmos uma pérola, né? Que é a Eucaristia aos porcos. Ou seja, desde ali, né? Já tinha essa coisa, né? Essa coisa importante que é a Eucaristia, que não é algo qualquer. Mas ainda vai continuar. Mas depois que você está cheio, assim, dá graças. Nós te agradecemos, Santo Pai, por seu santo nome que vos causou, atenda em nossos corações, e para conhecimento e fé e imortalidade. O que você fez conhecido a nós através de Jesus Cristo, seu servo, a ti seja a glória para sempre. Você, Mestre Todo-Poderoso, criou todas as coisas por amor de seu nome. Dás comida e bebida aos homens para se divertirem, para que eles possam dar graça a ti. Mas para nós, Senhor, nos deu gratuitamente o alimento e bebidas espirituais e vida eterna por meio de seu servo, né, que é o corpo e o sangue de Cristo. Antes de tudo, te agradecemos por ser poderoso. A ti seja a glória para todo sempre. Lembre, Senhor, sua igreja, de livrá-lo de todo mal e torná-la perfeita em seu amor. Nós vemos isso na Santa Missa, né? Ou seja, parece que aqui estamos narrando a Santa Missa, né? Estamos narrando já desde aquela época como era a liturgia dos primeiros cristãos, né? Que coisa mais linda aqui que a de dar que deixa a graça vir e te deixe este mundo passar. Hosana ao Deus Filho, nós cantamos Hosana, né? Filho de Davi. Se alguém é santo, venha. Se alguém não for sim, que se arrependa. Maranata, amém. Mas permita que os profetas realizem o dia de ação de graças tanto quando desejarem. Este é o culto cristão, ou seja, todo culto cristão tem que ter a Eucaristia. Não é uma vez no mês, uma vez no ano, né? A cada 15 dias, são toda vez o culto cristão, né? Que pela meditação da palavra e pelo alimento da Eucaristia. Isso é o culto cristão. Na liturgia da palavra e a liturgia eucarística estão unidas, nós chamamos de Santa Missa, para a nossa salvação, né? Ali é o momento da nossa salvação que se torna presente no corpo e no sangue de Cristo, né? E o que o Catecismo da Igreja vai dizer, né? No 1388, o culto da Eucaristia na liturgia da missa exprimiu nossa fé na presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho, entre as coisas, dobrando o joelho, inclinando-se profundamente em sinal de adoração do Senhor. A Igreja Católica professou e professa esse curso de adoração que é devido ao sacramento da Eucaristia, não somente na missa, mas também fora da celebração dela, conservando com o máximo cuidado as hóstias consagradas, expondo aos fiéis para que as venerem com solenidade, levando-a em procissão. Nossa, isso aqui é magnífico, né? O culto é na Santa Missa, mas quando acaba ali, nós não jogamos fora, né, os elementos ali, a hóstia, né, o vinho, nós não jogamos fora, porque nós sabemos que ali continua a presença de Cristo, até que se tenha terminado, né, ali o corpo e o sangue de Cristo, ali está a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo.
entendeu? Não se pode jogar fora. Aí você chama um negócio de Santa Ceia, depois você vai lá e joga fora, ou enterra, ou faz... Pelo amor de Deus, né? Isso é sagrado, isso aí, como diz lá o profeta, é profanação, né? Você faz do alimento sagrado um alimento profano, né? Você profana aquilo que é sagrado. Você faz um teatrinho, né? Pelo amor de Deus. Isso é triste. Mas a liturgia do primeiro século, e aqui nesse livro aqui, do professor Felipe Aquino, História da Igreja e Idade Antiga, fala, né? E nós vemos aqui São Justino, no seu escrito Apologia, ele fala: chamamos este alimento de Eucaristia, e ninguém pode ter parte se não tiver recebido o batismo para a remissão dos pecados e regeneração, né? O batismo é para regeneração e remissão dos pecados. Isso é tradição, isso está ligado, né? Desde sempre. E se não tiver conforme os preceitos de Cristo, não pode participar da Eucaristia de qualquer jeito. São Paulo vai falar isso lá, 1 Coríntios capítulo 11, né? Quem come o corpo e o sangue do Senhor indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Ele fala o corpo e o sangue do Senhor, né? O corpo e o sangue de Cristo. Não é uma aparência, é um símbolo, né? Mas é o corpo e o sangue de Cristo. Porque nós não tomamos este alimento como pão comum e uma bebida comum. Mas assim como nosso Salvador Jesus Cristo encarnado por virtude do Verbo de Deus tornou-se carne e sangue pela nossa salvação, assim um alimento consagrado pela oração de Cristo, esse alimento que se deve por assimilação nutrir o nosso sangue e a nossa carne, é a carne e o sangue de Jesus encarnado. Eis aí a nossa doutrina. Isso aqui está lá, meus irmãos, sabe quando? No meio do século II, ali, por volta do ano 150, 160 ali, São Justino escreve isso, falando da Santa Missa, da Eucaristia, como é que era celebrada. Não é qualquer coisa, né? É que fala: terminadas as orações, damos mutuamente o ósculo da paz, apresente-se então a quem preside aos irmãos, pão e um vaso de água e vinho, e ele tomando-nos, dá louvores, glória ao Pai do Universo, pelo nome de seu Filho e pelo Espírito Santo, e pronuncia uma longa ação de graças em razão dos dons que dele nos vêm. Olha, ele vai descrevendo aqui, né, São Justino ali em Apologia, que a partir do capítulo 1, a partir do número 65 do versículo, né, podemos dizer assim. E foi assim que os apóstolos, nas memórias por eles escritas chamadas Evangelho, nos transmitiram ter sido ordenado fazer. Quando Jesus tomou o pão e dando graça, disse: fazei isto em memória de mim, isto é o meu corpo. Igualmente, tomando o cálice, dando graças, disse: este é o meu sangue, a qual somente a eles deu a participar. E aqui fala outra coisa importante: no dia que se chama o sol, domingo, né? Graças, celebra-se uma reunião dos que moram nas cidades, nos campos, e ali se lê quanto tempo permite as memórias dos apóstolos ou os escritos do profeta. Ou seja, está aqui declarando a liturgia, né? São Justino, né? Também vemos Santo Irineu de Lyon, ali, contemporâneo a São Justino, né? Ali no seu livro 5, né, de Contra as Heresias, no capítulo 2, ele fala assim, a partir do versículo 18 do livro 5 do capítulo 2. Dado que nos seus membros de Cristo nos alimentamos de coisas criadas, a quais, aliás, Ele mesmo nos oferece, também quis fosse o seu sangue o cálice, né, de vinho extraído da criação, para que com ele robustecer nosso sangue. Quis fosse seu corpo o pão também proveniente da criação, para com ele robustecer nossos corpos. Ou seja, a Eucaristia como alimento do nosso corpo, da nossa alma, da nossa vida, né? Se, pois, a mistura do cálice e o pão recebe a palavra de Deus, tornando-se a Eucaristia, né, do sangue e do corpo de Cristo, pelas quais cresce e se fortifica a substância de nossa carne. Como se haverá de negar a carne, assim nutrida com o corpo e o sangue de Cristo, e feita membro de seu corpo e a aptidão de receber o dom de Deus, a vida eterna? Assim como a muda da oliveira depositada na terra, depois frutifica, e o grão de trigo caído no solo e destruído, ressurge a multiplicação, multiplicado pela ação do Espírito de Deus, que tudo sustém. Em seguida, pela arte dos homens, se fazem dessas coisas vinho e pão, e pela palavra de Deus se tornam a Eucaristia,
corpo e sangue de Cristo. Assim também nossos corpos, alimentados com a Eucaristia, ao serem depositados na terra e aí destruídos, vão ressurgir um dia para a glória do Pai, quando a palavra de Deus lhe der a ressurreição. O Pai reveste de imortalidade o que é mortal, dá gratuitamente incorrupção ao que é corruptível, pois o poder de Deus se manifesta na fragilidade. Isso aqui está lá, né, na Contra-Heresia, no livro 5, no capítulo 2, no versículo 18, 19 e 20, de Santo Irineu de Lyon, né? Vemos aqui São Justino, Santo Irineu de Lyon, descrevendo a missa, a Eucaristia, a presença real do corpo e do sangue de Cristo, a didaquê, a própria palavra de Jesus: isto é meu corpo, isto é meu sangue. E agora, o que é que você ainda vai ficar teimando, achando que isso aí é um símbolo? Que isso aí não é a presença viva e real de nosso Senhor Jesus Cristo? E também para nós católicos, com que respeito você recebe a Eucaristia, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Você tem comungado o corpo e o sangue de Cristo de maneira correta? Pense muito bem, porque, como diz São Paulo, aquele que come o corpo e o sangue de Cristo sem distinguir, come e bebe a sua própria condenação. E nós vemos aqui nos escritos dos pais da igreja, na didaquê, né, que seja batizado. Ou seja, existe uma sacralidade, né, desde o início. O culto a Deus é uma sacralidade. Na Eucaristia está a verdadeira adoração a Deus, né? Então, para nós católicos, ali está presente, né, naquela hóstia branca, ali há uma transubstanciação, mas a nossa, ou seja, os nossos sentidos, né, não veem, mas a nossa fé sim. Porque Jesus também lá, ele não transformou em carne e sangue, mas ele disse: isto é o meu corpo, isso é o meu sangue, né? Para que os sentidos da nossa fé pudessem compreender isso, que ali estava a presença real do teu corpo e do teu sangue. Meus irmãos, isso é sério. Eu acho que todos os relatos aqui é grandemente um testemunho claro da presença de Cristo na Eucaristia. Lá não é alimento comum. Depois das bênçãos, né, ali há, né, a mudança do corpo e do sangue de Cristo. E olha só, eu vou falar mais São João Crisóstomo aqui, que o catecismo da igreja apresenta aqui. O que ele diz, né? Não é o homem que faz com que essas coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia essas palavras, mas a sua eficácia e a graça são de Deus. Isto é o meu corpo, diz ele. Essas palavras transformam as coisas oferecidas. Ou seja, antes de São Tomás de Aquino, né, fazer lá todo o esquema lá, da compreensão da transubstanciação dentro da filosofia, já vimos aqui, né, São João Crisóstomo ali do século IV e Santo Ambrósio aqui também. Sejamos bem persuadidos de que isso não é o que a natureza formou, mas o que a bênção consagrou, e que a força da bênção supera a da natureza, pois pela bênção a própria natureza é mudada, né? Por acaso a palavra de Cristo, que conseguiu fazer do nada o que não existia, não poderia mudar as coisas existentes naquilo que ainda não eram? Pois não é menos dar às coisas a sua natureza primeira do que mudar a natureza dela. Todos aqui declaram, né? Santo Ambrósio, todos acreditavam na presença de Cristo, né? E aqui o Concílio de Trento, eu vou terminar aqui, para terminar, para esse o vídeo já está longo, né? No 1376, o Catecismo cita o Concílio de Trento, resume a fé católica ao declarar: por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na Igreja essa convicção de que o Santo Concílio declara novamente: pela consagração do pão e do vinho opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta mudança a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão transubstanciação. E é isso que nós cremos, meus irmãos. É isso que nós amamos e acreditamos. Cristo está presente na Eucaristia. Se você ainda não é católico, preste atenção. Cristo está te esperando na Eucaristia, no corpo e no sangue de Cristo. Saia desse alimento profano, saia desse teatro e venha para a verdadeira adoração. E não é um simples louvor. Adoração é sacrifício.
A verdadeira religião, ela tem sacerdote, vítima e altar. E somente na Igreja Católica Apostólica Romana você vai encontrar isso. Que Deus abençoe todos, meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.